Fala, amigos da 4D TV, passando aqui para atualizar você sobre o tricolor, que está de olho em coordenador técnico de novo. O Filipão retomou as conversas com o Filipão, tá pensando em outro ídolo para essa posição dentro do clube. Eu te falo sobre isso nesse vídeo. E também escalação para enfrentar o Flamengo no próximo domingo, aqui na Arena. Jogo dificílimo, com certeza, aí um dos mais difíceis que o Grêmio vai ter neste ano. E também um reforço caseiro para a zaga do Grêmio, para a defesa do Grêmio. Um cara que não estava sendo muito utilizado e pode ser aproveitado a partir de agora. Já está no elenco do Grêmio e vai ser melhor aproveitado. Tudo isso eu te conto agora, mas te peço que antes tu curta esse vídeo, mas principalmente se inscreva no nosso canal aqui na 4D TV. Isso é super importante para o canal continuar crescendo, beleza? Vamos lá então, começando pelo cargo de coordenador técnico, né? Que é um cargo que não existe no Grêmio, é um cargo que está vago. No departamento médico, os cargos podem ser ocupados ou não. Não é como um time que é obrigatório ter um zagueiro, um goleiro. Cada departamento de futebol ele funciona de uma forma, né? E o Grêmio não tem o cargo de coordenador técnico neste momento. Desde o ano passado, os gremistas pedem e falam no Filipão. No final do ano passado, o Filipão chegou a ter negociações com o Grêmio, ele contou recentemente, em uma entrevista para o Duda Garbi, que no final do ano passado, ali perto do Natal, do Ano Novo, ele conversou com o Grêmio, mas falou, ó, tinha uma viagem, fez a viagem dele lá para Portugal e depois o Grêmio acabou não retomando contato com o Filipão. Mas de acordo com informações do Bruno Soares, que participa aqui do gremismo na 4D TV, o Grêmio tá de novo pensando em buscar o Filipão, mas não analisa só o nome do Filipão para esse cargo, e sim de outros ídolos. Ídolos que tenham conexão, ligação com o Grêmio, mas não só um ídolo por ser ídolo. Um ídolo que tenha tamanho, tenha estofo, é claro, mas que tenha experiência nesse cargo, né? Que tenha expertise nesse cargo. Não só um ídolo por ser muito ídolo e tudo mais. Um cara que já esteja se preparando na profissão para seguir essa carreira dentro do futebol. É evidente que o Filipão seria esse cara como treinador e, claro, já ocupou esse cargo, por exemplo, no Atlético Paranaense, além de ser um dos maiores técnicos da história do Brasil, para muitos o maior técnico, para muitos o maior técnico da história do Grêmio. Só que aí tem outro porém, né? É que o Filipão, por ser muito grande, ele pode, de certa forma, pelo menos neste momento, não sabemos até quando Gustavo Quinteiros vai seguir no cargo, se vai seguir no cargo, ele nesse momento poderia ser uma sombra para o Quinteiros, né? Uma própria, não concorrência, não que o Filipão se coloque nessa posição, mas é claro que tu tendo o Filipão dentro do Grêmio e o Grêmio passando por problemas dentro de campo, é inegável que a torcida vai, ó, Filipão, só desce uma sala e assume o Grêmio, né? Só vai para a beira do gramado. Então tem essa preocupação, né, de organizar as questões internamente, no departamento de futebol, no vestiário, e qual é exatamente a função do coordenador técnico. Não é só para dar alento, para dar carinho para jogador ou para motivar, enfim, tem que ser um cara que realmente esteja preparado para essa posição. É evidente que o Filipão tá, mas tem essas outras questões e o Grêmio analisa não só o nome do ídolo, né, do Filipão, mas como de outros ídolos recentes que podem ou não ocupar essa função. Marlon foi anunciado agora há pouco pelo Grêmio, lateral esquerdo, emprestado do Cruzeiro. Ele que chegou em Porto Alegre na manhã dessa sexta-feira. Agora há pouco, no meio da tarde, o Grêmio anunciou ele chega por empréstimo do Cruzeiro, fica até o final de 2025, com a opção de compra. O Marlon, que já esteve no radar do Grêmio aí pelo menos 2 janelas, né? Ou 3, talvez até mais. Então, vem para o Grêmio agora por empréstimo. É claro que a crise lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro mal, propiciou, né, essa vinda dele para o Grêmio, e é um ótimo nome para a lateral esquerda. A lateral esquerda do Grêmio, que no início do ano o Grêmio contratou Lucas Esteves e Luan Cândido. Lucas Esteves, que veio com todo um drama, né, uma pompa lá do Vitória, teve até negociações e vai, não vai, CNRD, CBF, tudo mais, foi super disputado, veio para o Grêmio, não se afirmou totalmente ainda, bem verdade, mas é claro que o momento do Grêmio não ajuda muito. Nesta posição, o Luan Cândido, que veio do Bragantino, ainda não foi tão bem utilizado, não só por opções técnicas, mas porque ele não estava na sua melhor forma física. Então ele está se preparando ainda, né? Está terminando um preparo físico que o Grêmio está fazendo para ele chegar no peso ideal e na forma física ideal para jogar. E a tendência é que a partir de agora ele não seja, com a chegada do Marlon, aliás, não seja mais utilizado como lateral esquerdo, e sim seja aproveitado na zaga, uma posição que ele jogou no início da carreira. Muito por conta, é claro, da chegada do Marlon, que chega para ser titular absoluto, mas também por conta dessa valência dele, que ele pode atuar como zagueiro
E é evidente pela ausência, né, de uma dupla de zaga totalmente titular no Grêmio. Então, o Wagner Leonardo precisa, né, dessa dupla, dessa reposição que passa por Gemerson, passa por Gustavo Martins, passa por Rodrigo Eli, mas não tem uma dupla afirmada. É claro, Kahneman daqui a pouco está retornando, mas agora o Luan Cândido passa a ser mais uma opção para defesa do Grêmio. Essa escalação para enfrentar o Flamengo, que é um adversário dificílimo, é claro, vem de tropeço agora na Libertadores, mas é um adversário dificílimo. O Quinteiros deve manter esse tripé no meio-campo que ele estava fazendo de volantes com Edenilson, Camilo e Vila Sante. Muito por conta para dar esse reforço defensivo que precisa para enfrentar um Flamengo que é super forte no ataque, né? Então a tendência é que seja mantida, né? Esse meio-campo do Grêmio que deu uma melhora nos últimos jogos. É claro, ainda é insuficiente. No ataque, o retorno, a novidade é Bright White. Ele que não jogou, ficou no banco de reservas contra o Atlético Grau. No último jogo do Campeonato Brasileiro foi poupado, volta aí depois de ter se recuperado de uma entorse e será titular no comando de ataque. Aí tem dúvida se o Amuso vai ser ou não utilizado. Isso porque ele se recupera também de uma pancada na cabeça. Ele cumpriu o protocolo da FIFA depois de uma concussão, né? Que tem que ficar em repouso, não pode jogar por 5 dias. Agora ele é dúvida ainda por conta disso para a partida, mas se ele retorna, entra ele do lado do Christian Oliveira e aí sai o Pavon, que é outro cara que está bastante criticado. E aí tem que ver como está a situação clínica mesmo do Amuso, né? É claro, por esse protocolo da FIFA, ele tem que ficar sem jogar 5 dias. Então, Ceará foi sábado, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. A partir de quinta, pode jogar, pode treinar. Aí tem que ver como que vai estar a situação dele. Mas a entrada do Amuso seria um grande ganho do Grêmio, porque ele é um cara mais driblador, né? Que precisa até mesmo para enfrentar essa zaga do Flamengo, que é uma ótima zaga ali, né? Com Léo Pereira, Léo Ortiz. Então a entrada do Amuso seria muito boa para o Grêmio. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo do Tricolor, que tem essas dúvidas na escalação. Deve ter a permanência desse tripé de volantes, que às vezes funciona exatamente como um trio de volantes, tripé, às vezes não. O retorno do Bright White, que é ótimo, e essa dúvida se o Amuso entra ou não. Marlon em Porto Alegre já. O Grêmio anunciou nessa sexta-feira, deve fazer a coletiva na próxima segunda-feira, acredito eu, depois do jogo contra o Flamengo. E o Tricolor busca aí esse reforço para o departamento de futebol, né? Filipão ou outro ídolo, para de repente dar essa ajuda, esse estofo que Gustavo Quinteiros está precisando, porque a sequência do Tricolor pela frente é bastante difícil. Certo, pessoal? Dá o like nesse vídeo, um grande abraço e até a próxima.